Senhores, bom dia, senhoras, bom dia. Como a tecnologia for com a gente, vamos no Google mesmo. Por gentileza, dá uma listinha a todos? Hoje em dia a gente vai falar um pouquinho de a espacial. Curizada, espacial, basicamente falando, por gentileza, quem está com a lista, pega a última folha. O cara fica pensando o seguinte, tem que decorar 300 fórmulas, tem que saber a história de planificação, tem que saber a história de rotação, tem que saber calcular volume, área total, a bota vaporizada. Basicamente, espacial, pelo menos o que o Enem tem cobrado nos últimos anos, no geral do que você tem cobrado, espacial o cara pede o quê? Capacidade, volume, armazenamento e confecção da recipiente, que seria a área total. Tecnicamente falando, são as duas coisas mais importantes que a gente precisa saber. E lógico, um pouquinho de lógica, por exemplo, a questão da caixa d'água. Vamos direto no que interessa por aqui. Volumes, no geral, o que eu tenho que lembrar? São 3 casos. Pode deixar bem pintado os 3 casos. Sólidos que têm seção constante, que não afinam. Sólidos que afinam, que tem ponta, e a esfera. Basicamente, se tratando de volume, gurizada, são as 3 situações que eu tenho. A esfera, que é especial, que é um caso à parte, que é o 4/3 de πr ao cubo. Essa, infelizmente, é melhor a gente gravar, decorar, memorizar, não tem jeito. Sólidos que afinam, área da base vezes altura sobre 3, que é o cone e a pirâmide. Sólidos que não afinam, que é o prisma, o paralelepípedo, o cilindro. Tudo que não tem ponta, que ele vai com seção constante. Área da base vezes altura. É lógico. O cara vai chegar para você e perguntar, filhote, qual que é o valor da área de alguma coisa? Ou qual que é o valor do volume que cabe no cilindro? Ele vai te mandar interpretar. E geralmente a interpretação passa por onde? Pela planificação. Que é o que está, essa questão 1, que estava na semana passada. A propósito, quem deu uma olhada na folha, pedi para o Igor deixar com você mais cedo, no usado, quem deu uma olhada na folha vai perceber o seguinte: os caras que montam a questão, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, os caras têm uma paixão violenta por cilindro. Então fique esperto com isso. A primeira questão é só cilindro. Tem uma questão aí que é cilindro colocado numa caixa cúbica. Outra questão, cilindro que você vai despejar numa caixa em forma de paralelepípedo. Então basicamente cilindro, por ser uma figura geométrica fácil de fazer, sem arestas, fácil de compor, que gasta pouco material, o pessoal tem dado uma preferência para ela. Então fiquem espertos com o cilindro. Na primeira, no caso, o que ele fala para a gente? Uma indústria faz a parceria com a distribuidora de sucos para lançar no mercado 2 tipos de embalagens. Para a fabricação da embalagem, a indústria dispõe de 2 folhas de alumínio retangulares, aliás, de uma folha de alumínio retangular de dimensão 10x20. Então, gurizada, a figura está ali. Eu tenho uma folha de 10x20, então vamos colocar aqui, são 10 centímetros por 20 centímetros. Essa é a folha que eu tenho para trabalhar e isso é um cilindro planificado. O que é o planificar? É você pegar a figura geométrica e abrir, colocar lá uma folha de papel. O cara falou o que pra gente? Cada uma dessas folhas é utilizada para formar uma superfície lateral de uma embalagem em formato de cilindro circular reto, perfeito, que posteriormente recebe fundo e tampa, belezas circulares. A figura ilustra, dependendo das 2 dimensões, a figura ilustra, dependendo de qual das 2 extensões será utilizada como altura, as 2 opções para formar a possível embalagem. Então o cara me deu 2 opções. Ele pode formar a embalagem assim, para quem não percebeu, a folha está deitada, ou seja, eu vou girá-la em torno de 10 centímetros. O desenho está errado, gurizada. Desenho é um quebra-galho, é um rascunho, é uma coisa para te ajudar. Não é necessário ele ser bonitinho. Se quiser deixar certinho, vamos colocar aqui então. Então é 10x20. Essa é a primeira opção que eu tenho para formar meu cilindro. Ou eu posso fazê-lo assim, com a folha de pé. 10 embaixo, 20 em cima. Perfeito. Então são as minhas 2 opções. Está aqui, ó. É o canudo e ela é um pouquinho mais baixinha, um pouquinho mais gordinha. O que o cara falou pra gente? Dentre as 2 embalagens, a de maior capacidade apresentará volume em centímetros cúbicos igual a, então eu quero saber qual é o volume maior. Qual das 2 me dá maior volume dessas 2? Se eu dobrar nesse sentido ou se eu dobrar naquele ali. Detalhe é o seguinte, pi, o cara não falou nada e não precisa por quê? Porque na resposta vai aparecer o pi. Então o pi está aqui, quietinho, bonitinho, vou usá-lo tranquilo. Então simbora. Crianças, quando você virar aquela folha, quando você dobrar aquela folha, dobrar não, quando você rotacionar aquela folha para ela virar um cilindro, ela vai ficar assim, ó. Qual a altura? 10 centímetros.
Quando eu dobrar essa folha aqui, para ela virar um cilindro, ela vai ficar assim, um pouquinho mais alta, um pouquinho mais fina, com uma altura 20 centímetros. Cilindro é uma figura que não afina. Toda e qualquer figura que não afina, para você calcular a área dela, o volume dela, a área da base vezes a altura. Então, crianças, para fazer as duas de maneira paralela, vou deixar para uma e na outra vou só colar. Volume, área da base vezes a altura. Então, gravando, se não afina, área da base vezes a altura. Se afina, área da base vezes a altura dividido por 3. Fechou? O problema é o seguinte, a base aqui é um círculo. Então, a área da base seria π R ao quadrado H. A altura eu tenho, o π é um valor numérico, eu vou deixando quietinho. Agora o problema é, quanto vale o raio quando eu fecho aquela folha ali? Esse que é o grande sacada do Enem. E é uma questão que nesse caso a gente vai ter que fazer conta. Eu vou ter que só esquematizar o valor do raio. Então para a gente começar a brincar, como é que eu faço para achar o raio? Vocês concordam que essa volta aqui mede 20 centímetros? Porque eu fechei a folha. O que seriam esses 20 centímetros então? 20 centímetros seria o comprimento disso aqui. Seria o tamanho que eu teria da base, seria a medida da base. Comprimento da base, nesse caso, o perímetro da base, seria o comprimento da circunferência. Então eu posso falar que nesse caso, 2πr tem que valer 20 centímetros. Para lembrar, os gurizados, formulinhas com π. πr ao quadrado, área do círculo, 2πr, comprimento da circunferência, 4/3 de πr ao cubo, volume da esfera, e 4πr ao quadrado, área da esfera. Vira folha, a parte de volume e área para a esfera. Está lá naquele memorex lá de baixo. Crianças, então qual que é a sacada? 2πr é esse comprimento aqui, ó. Ele tem que valer 20 centímetros. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o raio. Então deixa ele isolado. Então o raio vai ser 20 por 2 dá 10. Π está multiplicando, vem para cá dividindo. Esse é o raio do primeiro cilindro. Precisa arredondar o π para 3? Não precisa. Tem cara que não perde, não lê direito a questão, perde um tempo violento e perde muita coisa. Assim, se leva com a conta. Nesse caso não tem necessidade, porque as respostas todas têm π fazendo parte dela. Então deixa o π indicado. O que a gente vai fazer? Vou trocar esse raio ali. Então qual é o volume da primeira embalagem? É π vezes raio dela, 10 sobre π ao quadrado vezes a altura, que é 10. Trabalho nosso agora. Quanto é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100. Quanto é 100 vezes 10? É 1000. Então lá em cima eu fico com 1000 π e lá embaixo π ao quadrado. Por isso, muito cuidado. Quando aparecer o π quadrado na vida de vocês, π quadrado, se tiver que trocar, você pode colocar ele aproximadamente valendo 10, sem problema algum, ou nesse caso, deixa assim. Então eu vou pegar esse π e embaixo e ir embora. Então eu posso colocar tranquilamente que o meu volume vai ser 1000 sobre π, centímetros cúbicos. Então, ó, duas coisas para lembrar. Quando você fecha uma folha para formar um cilindro, a base da folha é o comprimento da circunferência que fecha o cilindro. Então isso aqui é 2πr. 2πr para essa confecção vale 20. Então o raio vai dar 10 por π. Alfredo, se fosse para aproximar o valor, o que eu colocaria? Coloca no π valendo 3. Mas dificilmente uma questão dessa ele vai pedir para você arredondar. Deixa assim. Então esse é o meu volume. Ele não perguntou quanto é o volume, ele quer saber qual é o maior. Então eu vou ter que saber agora qual cabe mais. Eu acho que aquele cara ganha, até pelo formato dele, mas é aquela história. Como a gente lembrou ontem, gurizada, daquela questão das áreas lá. Às vezes tem valores tão próximos que a gente se engana no formato. Então vamos calcular. E até para avisá-los, tudo que eu fiz ali, eu vou colar para cá. Quando você fechar essa folha aqui agora, de pezinho. Esse comprimento aqui é o comprimento da circunferência. Isso aqui tem que dar 10 centímetros. Então aqui embaixo, 2πr tem que valer 10 centímetros. Posso falar que o meu R vai dar 10 por 2, 5 sobre π. Fechou? E agora eu vou calcular qual é a capacidade que cabe aqui dentro. Volume de cilindro, como não afina, área da base vezes a altura. Fechou a questão. A minha área da base, para gravá-los, é πr ao quadrado vezes h. Então, uma troca básica, meu volume vai ser π, meu raio, 5 sobre π,
ao quadrado vezes 20. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 20, 25 vezes 2 dá 50. Com vezes 20, dá 500. Então, meu volume vai ser 500 π sobre π ao quadrado. Aquela história, tem π embaixo, π em cima, manda embora. Meu volume é 500 por 20 centímetros cúbicos. Eu quero saber qual cabe mais. Cabe mais a baixinha, cabe mais a baixinha barrigudinha. Está aqui. 6 sobre π. Alternativa correta, letra A. Nesse caso, letra D dado. Crianças, quando falar em cilindro, nas duas questões que aparece cilindro aí, o roteiro vai ser esse. Ou o cara vai te pedir área lateral, quando você fecha ele, abrindo ele. A área lateral é bem simples, 2πr, que é o comprimento da base aberta vezes h. Ou vai te pedir volume. Dificilmente ele vai fugir dessa batida com o cilindro. E o cilindro é uma figura carta marcada. Fica esperto com ela. Tem 3 questões aí, de 3 Enems recentes, em que o cara trabalha com o cilindro. Então o cilindro é uma figura carta marcada, perfeito? Alfredo, toda a questão que eu vou ter que encarar pela frente agora vai ser a questão de conta, então tudo eu vou ter que fazer isso aqui? Não! Tem questões, gurizada, que o cara coloca na geometria espacial para ver se você tem aquilo que a gente falou um tempinho atrás. Visão espacial. Última vez que eu ouvi falar isso de mim. Feeling. Para interpretar. Eu tenho agora 3 questões de feeling aí. Com um carinho especial para a terceira delas, que é aquela do bate-rebate aí, do quadriculado. Mas antes dele, a caixa d'água. Olha o que o cara falou na questão 2. Um tanque em formato de paralelepípedo reto retângulo. Gurizada, paralelepípedo, para lembrá-los, é uma figura geométrica, é um sólido, aonde você tem laterais retangulares. Eu vou ter comprimento, altura e profundidade. O que o cara pode perguntar para você de paralelepípedo? Crianças, 2 coisas. Primeiro, área total. Não é para olhar para a fórmula. Eu quero que vocês pensem agora e me digam, como é que você faz para achar a área total de um paralelepípedo? A vezes C é uma área, B vezes C é a outra área lateral, B vezes A é a área da frente. Isso aparece 2 vezes. Então, o que seria a área lateral? 2 vezes AB, BC, AC. Então, seria a soma de todas as áreas. Não decora a fórmula, monta na hora. Volume. Volume é a área da base vezes a altura. A área da base é A vezes B e a altura é C. Então o volume de paralelepípedo é bem simples. A, B, C. Produto das 3 dimensões. Já leva isso para o cubo, porque o cubo, gurizada, é um paralelepípedo que não se desenvolveu. O cubo é um paralelepípedo, entre aspas, com as 3 dimensões iguais. Volume dele, lado ao cubo. Área total dele, 6 vezes, porque são 6 faces, A ao quadrado. Agora, uma coisa que eventualmente, e atenção agora, momento marca-texto, uma coisa que eventualmente pode aparecer e que dá um branco básico às vezes, é a diagonal. E tem 2 situações. O cara pode perguntar diagonal da face, que é a diagonal que está aqui em cima da face, e diagonal da face não tem mistério, é Pitágoras, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Então, para você achar a diagonal de uma face, pega as medidas da face, vai dar um triângulo retângulo, faz o Pitágoras com ela bonitinho. E ele pode perguntar a diagonal do paralelepípedo. Qual é a diferença? A diagonal da face, ela está em cima da face. A diagonal do paralelepípedo, ela passa por dentro dele. Aí você me pergunta, tem que decorar essa fórmula, tem que memorizar? Gurizada, se fica uma coisa mais fácil de gravar, pensa o seguinte, diagonal da face é Pitágoras com as dimensões da face. Diagonal do paralelepípedo, que tem 3 dimensões, é um Pitágoras das 3 dimensões dele. Até eu aviso, se você não quiser decorar com a raiz, porque muitas vezes o pessoal esquece que existe a raiz, deixa assim, D quadrado, A quadrado, B quadrado, C quadrado. Ah, fui pro cubo, coloca todo mundo igual, A e A. Perfeito? Então, paralelepípedo, basicamente falando, é volume, área total, fechou? E eventualmente, se o cara perguntar alguma coisa para você, diagonal. Olha para a última folha, está resumidinho ali o que se fala de paralelepípedo. Só que nesse caso, o cara me deu uma questão
para interpretar. E atenção agora, vamos tirar um pouquinho o tique e o teco da toca e vamos utilizar o feeling. Ele falou que eu tenho uma caixa d'água em forma de paralelepípedo. Perfeito. Aqui. Essa é a minha caixa d'água. Mal e porcamente desenhada, mas ela está aqui. Bem mal desenhado, pessoal. Está aqui. Então o que ele falou para a gente? Um tanque em formato de paralelepípedo, reto retângulo, tem em seu interior dois anteparos verticais, fixados na base e em duas paredes opostas, sendo perpendiculares a ela conforme a figura. Gurizada, o que cada vez com a gente? Ele colocou um anteparo aqui, que seria uma paredinha, que tem altura h sobre 2, e ele colocou um outro anteparo aqui, que é metade do outro, que tem altura h sobre 4. Para quem está configurando a folha aí, gurizada, percebam o seguinte: ele colocou em distâncias iguais em relação à base do paralelepípedo. Traduzindo, aqui eu vou ter d sobre 3, d sobre 3, d sobre 3. Vamos falar em português agora? O que esses anteparos estão fazendo? Eles estão dividindo o paralelepípedo em 3 partes. Se eu cortar até lá em cima, 3 partes iguais. Capite? Então, ó, estou dividindo em 3 partes iguais. Grave essa informação. Vamos até colocar aqui: d sobre 3, d sobre 3, d sobre 3. Perfeito. O cara falou o que pra gente? Esses anteparos de espessuras desprezíveis estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em 3 retângulos congruentes, ou seja, 3 retângulos, entre aspas, iguais, tendo duas alturas iguais à metade, tendo suas alturas iguais à metade e a 1/4 da altura do tanque. Beleza. Essa altura, metade do tanque, e a outra altura, 1/4 do tanque. Vamos colocar aqui h sobre 2 e ali h sobre 4. Guardar essa informação. Primeira altura, h sobre 2, segunda, h sobre 4. O tanque é abastecido por uma entrada de água situada no teto, através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o enchimento. Então vamos colocar aqui, tempo total, 12 horas. Então eu gasto 12 horas para encher o paralelepípedo inteiro, ou seja, para chegar até lá em cima. Grava essa informação. O gráfico que descreve... aqui. O gráfico que descreve em cada instante a maior altura de água, que é a coluna de água, dentre aqueles que estão sendo formados ao longo do enchimento é. Então, o que o cara pediu para a gente? Coloca aqui. O cara quer saber qual é o gráfico que me dá a altura da água à medida que o tempo está passando. Lembrando que a caixa d'água fica cheia em 12 horas. Beleza. Então ele quer aqui um gráfico de altura por tempo. Tem cara que nessas horas larga tudo e só me olha. Tem cara que nessas horas, primeira coisa que ele faz, ele vira a última folha, pega todas as fórmulas que tem lá, paralelepípedo, de diagonal, de volume, de área total, e ele fica pensando: onde é que eu vou enfiar essas fórmulas ali? Não satisfeito, o cara já pega a fórmula da física, da vazão. Volume por litro, volume por tempo, litro por segundo. O cara quer fazer uma coisa meio formulinha, meio resolução. E essa é uma questão, gurizada, sem sacanagem, 100% feeling. Então, para a gente, vamos dizer assim, utilizar o feeling, primeira pergunta que eu faço: qual é o tempo total que eu gasto para encher a caixa d'água? São 12 horas. Eu estou dividindo a caixa d'água em 3 partes iguais. Então, tecnicamente, quanto tempo eu gastaria para encher cada parte dela? Se o total são 12 horas, eu estou dividindo a caixa d'água em 3 partes iguais, cada parte vai gastar 1/3 do tempo. Então essa região aqui vai gastar 4 horas, essa região aqui vai gastar 4 horas, e essa região aqui vai gastar 4 horas. Concorda ou não concorda? É uma caixa d'água, lá embaixo dividir em 3 partes iguais. Então
Então cada parte, tecnicamente falando, pensando de maneira separada, gastaria 4 horas. A entrada de água está bem aqui. Essa paredinha aqui, ela tem metade da altura da caixa d'água. Então agora a pergunta é fatal. Se essa região inteira demoraria em tese 4 horas para ser enchida, quanto eu demoraria para chegar aqui? É metade, né? Porque metade da altura, então seria metade do tempo. Uma coisa bem lógica. Então, essa região inteira são 4 horas. Para chegar na metade da altura, leva 2 horas. Então você vai abrir a caixa d'água, vai começar a encher de água. Começa a aumentar a altura. Começa a aumentar a altura. Começa a aumentar a altura. Como que ele vai chegar aqui? Depois de 2 horas. Então, está vazio. Começa a aumentar a altura, 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 começa a aumentar a altura. Eu vou chegar nessa altura aqui, de H sobre 2, em 2 horas. A hora que chegar aqui, vocês concordam que se a água continuar caindo, ela vai passar da barreira? Se ela vai passar da barreira, o que ela vai ter que fazer? Encher as outras partes que estão depois da barreira. Quanto é que demoraria aqui? Aí você fala 4 horas? Não. O que está sacada? A água está transbordando aqui, ó. Ela vai ter que encher essa parte até 1/4, depois encher essa parte até 1/4 e depois deixar enchendo até chegar aqui. Enquanto não nivelar todo mundo para metade da altura, o nível da água não sobe. O nível da água continua sendo H sobre 2. Então qual que é a sacada? A altura da água na a altura da água na caixa d'água, ela aumenta aqui até chegar na metade, porque é a altura da barreira. Chegou nessa altura da barreira, ela vai começar a transbordar e vai encher essa região aqui e vai enchendo até nivelar. Hora que nivelar, capite, ficou todo mundo com metade da altura da caixa d'água, aí ela começa a subir. Então enquanto essa região não chegar aqui, a altura daquela parte ali não muda, a altura permanece constante, ela fica paradinha. Então eu pergunto, quanto tempo tem que demorar para chegar aqui? Se aqui foram 2 horas, aqui vão ser outras 2 horas, porque é o mesmo trecho, é o mesmo espaço, é o mesmo volume. Aqui vão ser outras 2 horas. Então, por exatas 4 horas, o nível da água na caixa d'água não sobe. Ele fica aqui, ó, no máximo que ele chegou. Então, eu subi por 2 horas, comecei a transbordar a barreira. Enquanto eu não atingir essa faixa nos outros 2 compartimentos, a água não vai subir, então vai permanecer constante. Depois que eu cheguei aqui, aí sim o enchimento continua. Então eu vou aumentar a altura, vou aumentando a altura por 2 horas, nas 4 horas seguintes, ou seja, 6 horas, que é metade do tempo, a altura permanece constante. A hora que os outros 2 compartimentos empatarem, aí sim a altura começa a aumentar até encher a caixa d'água. Isso não é uma questão de conta, isso não é uma questão de fórmula, isso é uma questão de feeling, de interpretação, de lógica. Você tem que olhar para ela e falar, pô, que conta que eu tenho que fazer? Simplesmente proporção. Então é uma questão que exige o quê? A interpretação. Pura, simples, batida e lógica e interpretação. Não tem muita coisa a mais para se falar dela. Aí o cara fala, dá para fazer por fórmula? Olha, você pode até inventar uma fórmula ali, mas a lógica é muito mais tranquila e muito mais rápida. Então, para deixar todo mundo nivelado, são 12 horas para encher a caixa d'água inteira. Como eu estou quebrando ela em 3 partes iguais, 4, 4, 4, para dar as 12 horas. Eu começo a encher por aqui. Se fosse por lá, seria um gráfico diferente, tá? Se fosse por lá, seria outra coisa. Mas eu começo a encher por aqui.
Então a caixa d'água vai enchendo, 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 só esse compartimento, porque tem a barreirinha. Como aqui o total é 4 horas e a barreirinha tem metade do tempo, vai gastar metade das 4 horas para chegar até aqui em cima. Então eu vou gastar 12 horas para atingir a barreira. Então eu gastei 12 horas para ter essa altura de água lá. Encheu a barreirinha, vai começar a vazar para encher os outros 2 compartimentos. Enquanto não encheu os outros 2 compartimentos até chegar aqui, a água não sobe. E quanto tempo demora para encher esse e esse? 2 e 2, total 4. Ou seja, são 4 horas em que o nível da água permanece aqui, aí depois ele vai até o fim. A propósito, o último ponto que eu tenho, 12 horas. Qual é a alternativa desse gráfico aí? Direto letra? E. Perdão, E não. Nem de dado. Não. P de bola, perdão. Ficou claro? Isso é interpretação, isso é feeling, isso é lógica. A maior parte das questões que vão encontrar no domingo, gurizada, vão envolver o quê? Lógica. Então tenta ver se tem algum... Aqui ó, porque ele não vai sair daqui enquanto essa região não empatar. Então enquanto não chegar no nível da primeira parte, a segunda não sobe. Pesada, então é uma questão fácil agora. Vira a folha terceira, vou quebrar meu recorde de ontem, já foi para a terceira questão. Rotação, não. Ah! Graças. Infelizmente o Data Show me deixou na mão. Mas essa questão aqui, sem sacanagem, é uma das mais lindas que tem, porque essa aqui não tem nem matéria. É uma questão de lógica de observação. Perfeito? O que o cara falou pra gente? É um jogo virtual para celular. Um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas voando ou se deslocando ao longo das paredes. Perfeito. Ou seja, ele pode andar do jeito que ele quiser. O personagem pode descrever uma trajetória A, B, C, D, E, F entre os pontos A, D, E, entre os pontos A, D, e E estão no plano paralelo. Corrigiu isso aí. São 2 planos ortogonais de base que contêm o ponto F, conforme indica a figura. Traduzindo, tudo que ele falou aqui, ó, está na figura. Aqui são os 2 planos verticais, um plano baixo aqui, o chão, e a maneira como ele está se descrevendo. A questão é a seguinte: a projeção ortogonal sobre o plano da base, da trajetória A, B, C, D, E, F, descrita pelo personagem, é, traduzindo, gurizada, o cara quer saber como é que vai ser o deslocamento dele se você olhar por cima. Qual é o mapinha do deslocamento dele se você olhar no chão? Toma muito cuidado, porque essa é uma questão que envolve o quê? Projeção, uma questão que envolve você olhar por um ponto de vista, perspectiva, certo? É uma questão de espacial descritiva, digamos assim. Então, gurizada, eu quero saber se você olhar por cima, qual vai ser a trajetória dele? Aí o cara fala, eu tenho que desenhar uma por uma aqui para fazer certinho. Vou dar uma dica para você, sem sacanagem. Se aparecer uma questão dessa de novo, a melhor maneira de você fazê-la não é pensar na trajetória, é pensar nos pontos. A regra para você fazer uma questão dessa sem se perder, sem errar, é olhar para os pontos. Então a primeira coisa que eu pergunto, aonde é que está o ponto A? O ponto A, ele está aqui, ó. Lá em cima, lá na esquerda, lá no cantinho de superior. Esse aqui é o ponto A. Lembra o seguinte, coloca na cabeça, você está olhando de cima. Pega essa figura e imagina você olhando ela por cima. Do ponto A, eu vou para o ponto B. Aonde é que está o ponto B? O ponto B está nessa parede aqui, do outro lado, exatamente aonde? Um quadrinho para dentro. Aqui está o ponto B. Então não olha para a trajetória, olha para os pontos. Então eu saí do ponto A, que está bem na pontinha, bem na esquina, vim para o ponto B, que é o ponto que está onde? Aqui. Do outro lado, na outra parede, um quadrinho para dentro. Posso até colocar agora, qual vai ser a trajetória? Vai ser essa aqui, ó.
Então a primeira parte do gráfico tem que ser essa. Então, olha, marca primeiro, gurizada, os pontos, não a trajetória. Onde é que está o ponto C? O ponto C, ele está exatamente aonde? Embaixo do ponto B. Ele desceu, mas ele está exatamente embaixo dele. Se você olhar por cima, você vai ver ele se mexer? Não. De B para C, gurizada, você vai ver isso aqui, ó. Ele no mesmo lugar. Então, tecnicamente, olhando por cima, B e C coincidem. Estão do mesmo lado. Alfredo, ele poderia pedir uma questão dessa olhando de outra perspectiva? Poderia pedir de qualquer perspectiva. Olhando da esquerda, olhando da direita, olhando em diagonal. Por isso que é interessante você se imaginar fora do plano de papel, olhando. Então ele estava na pontinha, foi para o outro lado, um quadrinho para dentro. Depois ele só desceu. Se ele só desceu, tecnicamente, ele não saiu do lugar visto de cima. Do ponto C, ele foi para onde? Do ponto C, ele foi para outra parede. Então ele já veio para cá. Ele veio o ponto D. Aonde é que está o ponto D? 4 quadrinhos para baixo não interessa, porque para baixo você não consegue ver profundidade olhando de cima, mas ele está 4 quadrinhos para baixo e 2 para dentro. Olha onde é que está o ponto D. O ponto D está aqui, ó. 2 quadrinhos para dentro. Então eu fui de A para B, para C, que está embaixo de B, e depois eu vim para cá. Essa é a minha terceira trajetória. E aí do D, essa aqui que vai ser bonitinho de fazer. Do D eu fui para onde? Do D eu fui para o E. Onde é que está o ponto E? Um quadrinho para a direita e um quadrinho para baixo. Para baixo não interessa. Interessa um quadrinho para a direita. Aqui está o ponto E. E depois eu fui para o ponto F. O ponto F está no chão. Ele desceu até o chão, mas ele avançou para cá. 2 quadrinhos para frente. Essa é a trajetória que eu tenho que procurar. Essa é a trajetória que eu tenho que achar. Que está exatamente na letra C. Então o problema aqui, gurizada, é visão espacial. Uma coisa que ajuda muito, eu não sei se pode levar no dia da prova, não lembro do edital, mas aquela borrachinha quadrada. Ela te dá uma noção de perspectiva. Ou então olhar para a sala. Isso aqui, gurizada, te dá uma visão espacial violenta. Você consegue enxergar opção reta transversas, consegue enxergar a diagonal, consegue enxergar a trajetória de uma figura em 3 dimensões como essa. Então, ó, isso aqui é a trajetória vista por cima. Então você está olhando essa figura por cima. Se coloca aqui em cima dela. Ah, eu não consigo enxergar, não consigo analisar a trajetória. Se não der para analisar a trajetória, vai para os pontos. Vai marcando pontos. Ponto A, ponto B, um quadrinho para dentro. Ponto C, mantive um quadrinho para dentro. Ponto D, mais um quadrinho para dentro, do outro lado. Ponto E, mais um quadrinho para dentro. E o ponto F, fechou. Então isso é figura geométrica, isso é projeção. Então a projeção é você olhar espacial. É normal o cara pedir isso? Sim. Uma coisa que tem que tomar cuidado, gurizada, chama-se planificação. O que é planificar? É você pegar uma figura geométrica em 3 dimensões e abrir. É normal o cara abrir um cubo, é normal o cara abrir um cilindro para você analisar. Perfeito? Quero saber sem problemas? Vamos para a quarta então, que deve ser a nossa última pelo tempo. E essa aqui é lindíssima. Se aparecer uma dessa, agradece aos céus, tá? Sólidos de revolução. O que o cara falou pra gente aí? Para obter os sólidos de revolução, rotação de 370 do eixo, a professora realizou as seguintes etapas. Recortou um trapézio retângulo PQRS, perfeito, de material rígido, afinou o lado PS, perfeito, afixou, perdão, o lado PS, em uma vareta fixa, eixo de rotação, girou de 360 graus em torno da vareta que teve o sólido de revolução. Gurizada, se o cara te der uma pergunta dessa, ele está querendo que você acerte a questão. Porque o cara só perguntou o seguinte: observe a figura que apresenta o trapézio fixado ao lado, vareta ao lado, e me diga qual é o sólido obtido. Crianças, se eu pegar esse cara aqui, ó, eu vou aproveitar para falar de outras coisas aqui, tá? Mas se eu pegar esse cara aqui, que é um trapézio reto retângulo, a propósito,
para puxar um pouquinho da aula de ontem que eu não cheguei a falar. Trapézio. Se o cara te pedir a área dele, qual é a formulinha da área? Não vou nem perguntar a formulinha. Se o cara te pedir a área de trapézio, o que você faz para calcular? Tem cara que fica desesperado querendo decorar aquela formulinha e na pressa era. Crianças, trapézio, se te der o branco básico, o que você pode fazer com ele? Divide em um triângulo e um retângulo. Deu branco no trapézio, quebra um triângulo e um retângulo. Retângulo BH, triângulo BH sobre 2. Perfeito. Eu quero lembrar a fórmula bonitinha. Você quer lembrar a fórmula bonitinha? Beleza. Base menor, base maior, aqui a altura que é as letras bases. Tem cara que na pressa erra essa fórmula, coloca Bzão vezes Bzinho. Crianças, área de trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Para ficar melhor de você decorar e você gravar, como é que eu posso chamar essa parte aqui da expressão? Base média. Então, saúde. Quando falar em área de trapézio, base média vezes altura. Ou seja, é a média das duas bases, transformando isso aqui num retângulo, vezes a distância entre elas. Para fechar o dia, eu vou rotacionar esse cara. Se eu rotacionar esse cara, qual é a figura que eu vou formar? Se você rotaciona, vou colocar o mesmo trapézio aqui do outro lado, mesmo B, mesmo Bzão, mesma altura, e vou girar. Isso aqui virou um picadeiro. Esse picadeiro tem um nome. Que figura é essa aí geométrica? Que figura de 3 dimensões é essa? Não é um cone, porque cone tem que ter ponta. Isso é um cone sem ponta. Isso é um tronco de cone. Tronco de cone está na letra? Tronco de cone está na letra T de dado. Agora, aproveitando a figura, última coisa que eu falo no dia de hoje. Se o cara te perguntar, como está na última questão aí, volume de tronco de cone. Gurizada, tem uma fórmula pronta se quiser, mas ela é feia, ela é horrível. Quando você tiver que calcular qualquer coisa se tratando de volume para tronco de cone, até tronco de pirâmide, isso vale, qual que é a sacada? Completa ele até lá em cima. Geralmente, para você completar, você vai ter que achar essa altura aqui. E essa altura que fez o ERG domingo retrasado, você vai tirar essa altura por semelhança de triângulos. Base, base, altura, altura. Se o cara te pedir tronco de cone, qual que é a formulinha que eu vou utilizar para tronco de cone? De maneira bem lógica, o tronco de cone é o cone grande menos o pequeno. Quando você tiver que calcular alguma coisa do cone, calcula o cone total até lá em cima, área da base vezes a altura sobre 3, menos a pontinha. Área da base vezes a altura sobre 3. Então, cone, gurizada, figura geométrica de 3 dimensões. Perfeito. Se for tronco, total menos pontinha. Se for tronco de pirâmide, total menos pontinha. Tudo que se fala de tronco, de parte de pirâmide, de parte de elementos geométricos, é o total menos o que você tira. Ficaram 3 questões aí. Qualquer coisa eu estou na minha sala para fazer. Mas são 3 questões que envolvem o quê? Cilindro. São 3 assuntos aí. Cilindro. Na verdade são vários. Cilindro. Um tem esfera. Um tem paralelepípedo. Um tem cubo. E 2 deles têm densidade. Pergunta, quem lembra da física, o que é densidade? Massa por volume. Então, com certeza, o cara vai perguntar para você, a partir do volume da figura, qual é a massa que eu componho. Crianças? Perdão. Estou procurando a